Pessoal da Igreja Papai do Senhor? Amém. Obrigada, Senhor. Essa palavra, antes de eu adentrar nela, o Senhor tinha me dado ela no dia do culto de família. E eu cheguei aqui e eu já cheguei com ela preparada, né? Eu disse, eu não sei o que tu queres, mas eu vou com ela preparada. Sentei ali e não aprove o Senhor utilizá-la. Quando foi na segunda, nossa irmã Joséilda me faz o convite para ministrar aqui, né? No culto de missões. Mas eu já tinha outras palavras, fui meditar e não ardia o meu coração. E numa segunda-feira, eu cheguei pela nossa irmã Noemi, em um local, e eu fui falar com Noemi. Eu disse, Noemi, a palavra que o Senhor me deu é mais para o culto de família. Mas quando eu vou meditar em outra, não arde no meu coração. Aí falei sobre, aí a nossa irmã Noemi me deu um conselho, porque é muito bom ter a irmã, né, que dá um conselho. E ela me deu e a palavra vem ardendo até hoje. Irmãos, para mim não tem explicação. Mas eu não sou dele, você não eu sou dele, você é dele, a palavra é dele. Então o Senhor sabe todas as coisas. Eu, como pequena, achei que era para aquele dia. Não. Aprova ao Senhor aquela extraordinária ministração através da nossa irmã Noemi. E hoje aprova o Senhor ela. Então que os irmãos possam aprender com essa mensagem, assim como eu aprendi. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias em Mateus 1. Amém. Vou procurar correr e fazer aquilo que você colocou no meu coração. Nem mais, nem menos. Mateus 1,18, que fala sobre o nascimento de Jesus, né? Bastante conhecido. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que há nela será gerado é do Espírito Santo. E darás à luz a um filho, e será chamado o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na palavra do Senhor pelo profeta, que diz, eis que da Virgem conceberá e dará à luz a um filho chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz a seu filho primogênito, pôs-lhe por nome Jesus. Amém, irmãos? As pernas estão movimentando, poder sentar, irmãos. Interceda só um pouquinho por mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui dentro da tua presença. A palavra não é minha, é tua. Que eu possa, Senhor, passar para a tua igreja aquilo que o Senhor já ardeu em meu coração. Sou pequena, sou falha. Que o Senhor venha ungir a minha boca e que todas as palavras que saírem dela sejam de acordo com a tua vontade. Que eu venha a ser diminuída e que o Senhor cresça nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar, né? Muito foi falado, muito assim, a gente ouve falar sobre a mãe de Jesus e outras. Mas o Senhor colocou no meu coração falar sobre esse homem, sobre José. E na introdução, quer dizer assim, José que foi conhecido como carpinteiro, que denota que era um trabalhador e bom profissional. Também ensinou a profissão para o seu filho. Deu a educação aos seus filhos, provavelmente em casa, pois Jesus sabia ler. Amém? Vamos falar do caráter desse homem José, que nem é tanto falado, até a Bíblia mesmo. Eu fiz pesquisar sobre ele e não tinha muito sobre José. Mas o Senhor começou a colocar no meu coração e eu fui encaixando as coisas. E espero que nessa noite os irmãos possam ser cheios do Senhor, assim como eu fui. Esse homem, ele é conhecido por um caráter. Aqui na Bíblia é bem clara. Ela relata que Maria estava desposada de José. O que significa?
época que Maria era noiva de José. Irmãos, nos dias atuais, se uma mulher aparecer grávida e não concluir que é de seu marido, já é sabendo o alvoroço que é. Já imaginou há 2024 anos atrás? Na lei judaica, o que essa mulher ia sofrer? E nós vamos inicialmente começar com o caráter de José. Por quê? Porque José não seria escolhido por Deus. Para quê? Para que fosse o pai terreno de Jesus, se ele não fosse um homem de caráter. E se ele não tivesse um caráter segundo Deus. Isso já demonstra que José tinha caráter. Se José não aceitasse, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer do jeito que ele queria que Jesus viesse ao mundo. Mas o Senhor ele queria através de uma família, e de uma família tradicional. E para isso, tanto Maria foi escolhida, que é uma mulher para ser admirada, porque foi escolhida para gerar o Filho de Deus, como José também. Vamos falar do caráter desse homem, que José foi escolhido por Deus, e que também ele é digno de ser admirado. Porque há tantos anos atrás, aparecia, eu acho que eu concebi do Espírito Santo. Aqui a gente tem duas vertentes, né? Que José era um homem de caráter segundo Deus, porque senão Deus não teria escolhido a ele e a Maria para ser gerado seu filho. E também demonstra que José era humano. Por quê? Porque José ele quis se apartar de Maria secretamente e respeitosamente com aquela mulher, para que aquela mulher não fosse apedrejada. Porque era o que ia acontecer com Maria, irmãos, naquela época. Se naquela época as pessoas soubessem que Maria tinha concebido, se o Senhor veio para os judeus e os judeus não acreditavam, imagina, acreditar que Maria estava gerando o Espírito Santo. Então aqui também demonstra que José era homem, era falho. E que ele atentou também, assim, por respeito a Maria, diante do seu caráter e do seu amor por ela, ele tentou deixá-la secretamente, para que ninguém atentasse contra a sua vida. Mas aí, o Senhor faz ele vir, através dos sonhos, a revelação do Senhor, que era realmente vindo do Espírito Santo que estava sendo gerado, e que era propósito do Senhor, através da vida de José, cuidar daquele menino. Irmãos, provavelmente, por isso que eu achei tanto que eu disse, Senhor, é por culto de família, Mas hoje foi falado, sim, sobre o amor fraternal, sobre o amor ao irmão. E por que não o amor começar dentro de casa? Você acha mesmo que Deus ia entregar o seu filho a qualquer família? Você acha mesmo que Deus ia entregar o seu filho a um homem ou uma mulher que não tivesse caráter segundo ele? A demonstração da família é tão importante que o Senhor ele colocou Jesus para ser gerado em uma mulher e colocou um homem chamado José para ser pai do Senhor Jesus. E nos estudos, claramente os estudos dizem que José ele ensinava uma profissão a Jesus, porque até chegar o momento que Jesus fosse exercer o seu chamado, ele não ia ficar banda voou não, irmãos. Ele não ia ficar largado aí não. Ele teria que ter uma profissão. Ele teria que ter seu tempo ocupado. E até ele chegar a 29 anos e meio, porque era o tempo dos judeus, que os homens tinham a maior idade naquela época, o Senhor ele aí tinha uma trajetória. E a trajetória não foi aprendida lá fora. Ele aprendeu em casa com seu pai. Ao qual aquele Deus escolheu para fazer o seu papel na terra, de integridade, homem trabalhador, com caráter e justo. Foi esse homem que o Senhor escolheu. E eu fiquei imaginando a nossa responsabilidade. Porque quando o Senhor me chamou, eu tinha acabado de ter Emanuele. Foi quando o Senhor me chamou. O meu esposo, ele demorou um pouquinho de tempo, né? Ele passou 14 anos eu levando lá, sozinha. Mas vocês, jovens, que ainda não são casados e que vão casar, para que vocês sejam homens no Senhor, para que vocês sejam sacerdotes da sua casa, para que vocês possam aprender do Senhor, para que quando chegar o tempo no Senhor, que vier os seus filhos, vocês possam ser igual José, esse homem de caráter, para ensinar a palavra, para ensinar
para ensinar uma profissão, para dar orientação aos seus filhos, como José deu a Jesus. Que homem de caráter. Quão grandioso é ser escolhido por Deus. Porque o Senhor também achou graça em José. E ele não ia deixar o seu filho com ninguém mais, ninguém menos do que um pai temente a ele. Pensa que hoje que a gente pode vir nas terças, que a gente pode vir nas quintas, nas quartas. Não, irmãos. Era dias de viagem para chegar até o templo para celebrar o Senhor. Mas José levava Jesus em todas elas para aprender do seu pai. Enquanto não chegasse ao entendimento que Deus era o seu pai e que ele tinha um propósito maior, que era salvar eu e você dos pecados, José levava o seu filho no templo para aprender do seu Deus, que ele ainda não conhecia como pai, mas que era o seu pai. Eu fiquei dizendo assim, Senhor, em missões, o que o Senhor quer que eu diga para a tua igreja? Quando meu esposo chegou dizendo, eu disse, meu Deus. Ele chegou e disse, tem uma missão para tu. Eu disse, Jesus, não. Aí quando eu sentei na mesa, o Espírito Santo disse, para que eu te chamei? Foi para ficar no banco. Eu te chamei, foi para ganhar almas. Eu ia trazer um vídeo, que eu até pedi a Deus, mas não pôde, por conta da ornamentação. E também o Senhor colocou no meu coração, acho que ontem, mas eram os passageiros entrando com destino, irmãos, a um avião. E essa viagem era nada mais, nada menos do que a vida eterna. E sabe o que você vai levar para a vida eterna? Só as almas que você conseguiu aqui nessa noite. Eu não vou levar meus vestidos, eu não vou levar meus brincos, eu não vou levar minhas bolsas, eu não vou levar meus adereços. Os homens que as coisas é importante, carro, instrumentos, porque para a mulher algumas coisas é importante, para o homem é diferente. Você não vai levar nada disso. A única coisa que você vai levar para a vida eterna, porque você vai entrar nesse voo, e esse voo não tem mais volta. Esse voo só tem ida, e é para a vida eterna. Você não vai levar nada. Você não vai levar casa, você não vai levar seu bom salário, você não vai levar o seu carro, independente da quantia que ele seja de 5, de 10, de 15, 70, de 100 mil, aleluia, quem tiver. Ou também seja a bicicleta que o meu esposo tem, que é o que leva e traz ele para o trabalho e ainda faz ele se exercitar. Glória a Deus por isso. Não vamos levar nada. A única coisa que eu vou levar na minha malinha foi as almas que eu alcancei através da misericórdia de Deus na minha vida. É a única coisa que eu vou levar. Quando eu chegar lá no céu, eu vou dizer, Senhor, eu fui na casa de quem queria se suicidar. Eu fui na casa de casamentos que já estavam praticamente encerrados. E através da tua palavra, Senhor, aquele casamento foi renovado, foi restituído. Aquela vontade de tirar a própria vida, as pessoas não tiveram mais. Porque o Senhor adentrou lá através da minha vida. E Ele também quer entrar através da tua. Irmãos, é muito confortável ficar no banco. Eu disse assim, Senhor, a palavra vai ficar uma misturada, porque eu estou estudando e escrevendo, mas é conforme o Senhor quer. Porque nessa noite aprova o Senhor falar comigo e com você dessa maneira. Irmãos, eu fiquei... Deus me mostrava claramente, Josi e Tony, naquela... na rodoviária. Vocês podem ser um missionário lá. Vocês não precisam ir para a África para fazer missões. Passam pessoas de todas as cidades ali naquele local. Passam as pessoas de Campina Grande, como passam pessoas de São Paulo para a Bahia. E você pode falar desse amor de Deus lá. Ensine a essas pessoas o que você ensinou aqui. Irmãos, eu fiquei 14 anos no banco. Kelsey sempre fala, a Linda ficou 14 anos no banco. Eu fiquei aprendendo do Senhor. Me enchendo dele de conhecimento. Mas sabe por quê? Porque antes de irmã Linda chegar aqui nesse púlpito, tiveram outros irmãos que levaram as cargas. Muitos levaram cargas. Muitos tiveram grandes aflições para eu poder ser instruída para hoje eu estar aqui nesse púlpito ministrando a palavra para você.
Pessoas que deixavam muitas vezes suas casas não abandonadas, cuidadas. Muitas vezes que estavam querendo estar na sua cama porque estavam cansadas de um dia de trabalho, mas muitas vezes estavam aqui para falar do amor de Deus e do que o Senhor queria para a minha vida. Irmãos, nessa noite de missões, você só tem um alvo, o céu. E as coisas que estão acontecendo, não preciso repetir todo domingo. Jesus está às portas. As queimadas já estão aí. Quando não é enchentes, é queimadas. Pessoas sufocadas em São Paulo com a fumaça. Que saem das suas casas e não vê mais o céu, porque está contaminado por fumaça. As dores do parto já começou. E muitas vezes a igreja do Senhor dormindo. Mas sabe o que eu quero falar com José? Porque José não precisou sair como Jesus, que é o pai do grande missionário. Ele não fez como os discípulos, com os 12 e os outros mais que o Senhor levou. Ele fez missões dentro da sua própria casa. Aceitou o chamado de Deus e ele foi instruir o filho dele para, no momento certo, o Senhor, como grande missionário, sair para fazer missões. Possa ser que o Senhor não quer lhe chamar para sair para a África, para a Itália, para Paris, para os Estados Unidos. Mas o Senhor está te chamando, homem, como sacerdote da tua casa. Instrui os teus filhos no caminho. Fala do amor desse Deus. O que eu acho mais interessante e que eu fico maravilhada é porque mesmo o meu esposo não conhecendo o Evangelho, mas o meu esposo sempre ajudou. Tá, as irmãs que as minhas filhas passaram, meu marido não dizia nada para fazer farda. Muitas vezes a gente até ajudava algumas meninas que os pais não eram cristãos, assim como ele, mas eles não queriam ajudar. É porque meu esposo era bom? Não. É porque o Senhor já trabalhava nele. Durante muito tempo, por falta de conhecimento do Senhor, ele não pôde ser o sacerdote na casa. E eu tive que ser o sacerdote da minha casa, porque eu conhecia a palavra do Senhor. Ele não. E eu tive que levar a minha casa muitas vezes com dureza, com amor, mas no Senhor. Quantos e quantos nãos eu acho que minhas filhas não gostaram. E que na época não entenderam por ser adolescentes. Mas que hoje, refletindo, podem ver que sei, minha mãe estava ensinando certo. E agora, como uma mulher casada que ela está, que quando virem as gerações futuras, os filhos dela, que ela possa ensinar no Senhor. Porque ela teve o que eu não tive. Alguém no seu lar cristão. Eu só conheci Cristo aos 17 anos. Ela não. Aprova ao Senhor. Desde o meu ventre, elas já serem consagradas ao Senhor. Mas eu não tive essa oportunidade. Mas vocês, jovens, vocês têm. De ter um namoro no Senhor, um noivado no Senhor e um casamento diante da vontade do Senhor. Eu disse assim, Senhor, eu sou mulher. Falar essa palavra assim diante dos homens. Mas não sou eu que estou falando, irmãos. É o Senhor. O Senhor te chama nessa noite, homens, para você ensinar. Para você ensinar uma profissão ao seu filho. Para você ensinar ao seu filho o que é caráter. Para você ensinar ao seu filho muitas vezes sobre a escola secular. Mas o mais principal, você sentar com seu filho e deliciar na palavra do Senhor. Com certeza, o meu esposo hoje, ele diz assim, porque eu perdi tanto tempo. Eu não estou nele, mas eu acredito que sim. Ele diz, porque eu não vim para esse Senhor há mais tempo. Porque eu não fiz isso dentro da minha casa. Porque eu não fiz isso com as minhas filhas. Mas o Senhor conhecia. E o Senhor sabia o tempo certo. Que o Senhor queria que ele viesse antes? Com certeza. Mas o coração duro precisou ser quebrado. Quantos de nós o Senhor queria logo?
E quantos de nós tivemos que ser quebrados e moldados para estarmos aqui hoje? Mas também não vamos fugir das mulheres, né? Porque a minha filha ontem a gente estava fritando algo e o Senhor já tinha colocado no meu coração. Eu comecei, Ellen, faz parte da minha mensagem. Para. E ela falando, a responsabilidade das mulheres. Eu não vou falar das mulheres com as filhas meninas. Eu vou falar das mulheres com responsabilidade nos filhos meninos. Sabe por quê? Porque está na sua mão gerar um homem de caráter, respeitador, para quando você subir no altar e entregá-lo à esposa, ser um bom marido. Hoje chegou um videozinho para mim de uma criança, tinha outro no portão chamando ele para andar de bicicleta. Aí ele foi e disse assim, eu vou, mas espera aí um pouquinho, entra aqui. Aí ele botou um amiguinho para entrar e disse, vamos lavar o banheiro comigo? Depois eu posso brincar. Porque para mim ser homem não quer dizer que eu só tenha que fazer coisas lá fora. Eu posso ajudar a minha mãe a lavar a louça e a lavar um banheiro. Porque no mundo de hoje não só se trabalha um. Aprova ao Senhor querer que eu não trabalhe. Mas muitas pessoas nas suas casas, os dois trabalham. E o marido não vai chegar tão cansado quanto a mulher, sentar no sofá e dizer, vai mulher, eu quero aqui descansar. Eu fico assim, bem leve em dizer isso, porque minha sogra fez um bom serviço. Porque meu esposo lava roupa, meu esposo faz comida, meu esposo lava louça. Final de ano, meu esposo está me ajudando lá com os comes e bebes do final de ano. Eu estou cozinhando, ele está cortando as verdurinhas. Muitas vezes cansado, porque ganha só 2 dias de alpargata. Mas está lá me ajudando a fazer a limpezinha na casa. Eu sujo, ele lava. E vocês, mães, têm o dever de ensinar os seus filhos. Sabe por quê? Porque Maria foi uma boa mãe. Você acha que Jesus, ele não era rude com as mulheres? Ele era respeitador. Ele não era machista. Por quê? Porque ele aprendeu em casa. Porque ele provavelmente devia ver o amor e o respeito que o seu pai tinha por sua mãe. E por José, que tem um caráter respeitoso, não era difícil Maria amá-lo. Não era difícil. Porque hoje, o que é ensinado aí fora é você bater de frente com seu esposo. E o Senhor me ensinou, viu, irmão? Porque eu era desse tempo. Não vamos mentir. Porque Lidinha aqui tem um gênio fortíssimo. Mas quem é o gênio fortíssimo diante de um Deus que quebra, faz e refaz? Hoje teve mesmo uma situação. E eu disse, Jesus, venha cá. Mas não respondi. E ele sabe muito bem. Porque se fosse antes de Jesus, a resposta já estava prontíssima. Mas o Jesus que habita em mim, que habita em todas as minhas emoções, e através daquelas que eu nem queria ter, mas tenho porque estou no mundo caído. E eu disse assim, não vou responder. Vou me levantar e respirar, porque hoje eu vou ministrar. Mas a irmã Linda não tem que só segurar quando vai ministrar. A irmã Linda tem que se segurar todos os dias. E tem que controlar as suas emoções, que muitas vezes quer passar do Espírito Santo. Então, irmãos, que nessa noite, igreja, lá, vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos jovens. Vamos fazer uma mulher digna no Senhor. Um homem pronto para um casamento. Para servir a sua esposa sem machismos. Para ser um homem e uma mulher diante de Cristo. E ser uma arma diante desse mundo. Vamos forjar filhos no Senhor. Vamos jogar as nossas flechas mais altas que puder. O Senhor sabe o quanto dói eu chegar aqui nesse altar e não ver Manu. Não ver Manu nas crianças, nos jovens. Não ver Manu
nos gestos. Mas o Senhor ele tem me mostrado que o Senhor colocou no meu ventre uma flecha e que ela vai voar muito alto, porque assim é a vontade do Senhor. Para a glória dela, não. Eu oro todos os dias que seja para a glória do Senhor. Carol, um dia desse, na sua simplicidade, inteligente que Carol é, meiga, inteligente, ela disse assim, que o Senhor coloque pessoas próximas a ela, que atraia ela cada dia mais para Jesus. E aquela menina me fez orar assim. Ela nem sabe. E eu tenho orado. Senhor, coloca pessoas que te amem. Coloca pessoas que vão atraí-la cada dia mais. E que também ela possa ser essa pessoa que atraia as pessoas para Jesus. Porque para a honra e glória de Deus, irmãos, eu sempre digo ao meu esposo, aqui nós temos um time muito bom de ministrantes que não se venderam e que prega realmente a palavra do Senhor. Eu sou assim, crente não tem fã-clube não, mas eu admiro pastor Isaac, Luziana, pastor Tony, meu esposo ministrando, o Wendel, Noemi, porque eles colocaram esses homens e mulheres aqui para um tempo no Senhor e que nem tem se dobrado a muitas das coisas que querem distorcer a palavra. E pensa que é fácil chegar até aqui? Irmãos, não é fácil. Hoje eu vejo que não é fácil. Ver a nossa irmãzinha Noemi muitas vezes cuidar de algumas crianças e chegar aqui para ministrar na quinta-feira com o corpo todo cansado, só queria a sua cama. Mas o que é que Noemi está fazendo? O ID do Senhor. Mas Noemi pode fazer só o ID aqui? Não, pode fazer também na escola. Quando pegar uma brechinha com as crianças, com as mães, com a reunião, com qualquer oportunidade que for dada, ela agarrar e apresentar esse Cristo. Josi no guichê, pastor Tono atendendo as pessoas, meu esposo na mesinha fazendo alpargata, ou na cozinha cozinhando. Qual é o seu trabalho? Se você trabalha numa panificadora, no mercado, se você trabalha com clientes, numa parada de ônibus, dentro do Uber, com seu vizinho, com a sua parentela, todos vão ter o chamado, assim como eu, ou como muitos, de levar a mensagem? Não sei, talvez não. Mas vocês têm um chamado no Senhor de pregar o evangelho dele a qualquer criatura, independente de onde você esteja, na fila de um banco. Muitas vezes minhas meninas dizem, eu não gosto de sair com a minha mãe. Minha mãe, em todo canto que chega, ela fala, e eu não vou falar do amor de Deus. Eu não vou fazer feito aquela mulher samaritana que foi perdoada os pecados e saiu gritando, evangelizando. Grite também, irmãos. Seus pecados foram perdoados. Você grita por tanta coisa e você não vai gritar o nome desse Deus que perdoou seus pecados, que lhe curou, que lhe salva, que restitui, que coloca todas as vezes quando você está no fundo do poço, que ele te levanta e coloca um cântico na sua boca. Gritem o nome de Jesus. Professem a esse Deus. Você pode ministrar nas casas, como eu sou convidada, nas praças, para onde o Senhor te chamou. Lá em Cantares 2, fala da Sulamita, que Salomão, ela chega e ela está toda queimada. E ela diz, sabe qual foi? Sabe o que é? Porque meus irmãos colocaram para mim cuidar de uma ovelha que não era minha. E a minha eu não cuidei. O Senhor não está mandando você cuidar da vida, ninguém está mandando cuidar da sua. Não se desgaste com coisas que o Senhor não lhe deu. Não se queima assim como a Sulamita, com o sol desgastante, cuidando de vinha que não era dela. Cuide da sua. O que foi que o Senhor colocou nas suas mãos? É sua casa, mulher, homem, para administrar e fazer a sua casa conhecida como uma casa no Senhor. É fazer missões em presídios, em hospitais. Meus irmãos me chamam de diretor e dizem, não é a minha vinha. Mas tem pessoas que têm a vinha no Senhor nisso. Ir para hospitais,
de ir para presídios. Irmãos, eu amo os orfanatos. E como eu amava fazer a obra nos orfanatos. Mas o Senhor disse assim, foi um tempo. E o que eu quero para ti não é a lei. E eu vou fazer o que diante do Senhor? Vou pegar a minha vinha, cuidar, para quando eu chegar lá no céu, entregá-la. Quando eu chegar com a minha malinha assim espiritual, o que foi que tu fizeste? Está todas as almas aqui, Senhor. Capengando, doente, cansada. Eu estou dizendo que pode acontecer com todos nós, tá, irmão? Não significa que quer tudo comigo, não. Né, irmã Antônia? Porque paraste, mulher. Deus te chamou para ser irmã de banco? Não, né? Então faça a obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Pega a vinha que o Senhor colocou nas suas mãos e faça. Não faça o que eu quero ou o que fulano quer. Mas o que foi que Deus disse a tu? O que Ele tem colocado nas tuas mãos? Quando tu chegar diante dele, você vai levar uma malinha com o quê? Com almas. Então entregue essas almas ao Senhor. Eu fico olhando assim. Eu digo assim, a gente poderia ter tantas outras coisas. Se a gente fosse pensar aqui na terra. Mas aqui eu sou só uma estrangeira. Eu não sei nem quanto tempo eu vou ficar aqui. Porque não está nas minhas mãos, está nas mãos do Senhor. Mas o tempo que eu ficar aqui, eu quero ganhar almas. E quando chegar lá, diante de Jesus, eu vou dizer, Jesus, não foi fácil. Mas eu cheguei, porque o Senhor estava comigo. E sabe o que eu estou trazendo? Almas. Irmãos, você pode ficar no seu banco, bem confortável, sem fazer nada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Galardão é só para quem trabalha. Você pode estar satisfeito com a sua salvação. Porque ela não depende de nós. Ela depende de Cristo. E ela já foi alcançada por Ele através do seu sangue. Mas galardão não há para preguiçoso. Só para quem trabalha. E no Senhor, muitas vezes você pode achar cansativo. Mas é tão prazeroso olhar para as pessoas e verem elas ser libertas, curadas, salvas e restituídas. Então que os irmãos fiquem com essa palavra. Sejam missionários do Senhor. Em casa, no emprego, na rua, no ponto de ônibus, aonde o Senhor lhe colocar. Mas pregue e leve a sua santa palavra. E o mais importante, dê exemplo com a sua vida. Porque nós, como os discípulos do Senhor, somos cartas vivas a ser lidas. O pastor Tony trouxe um exemplo hoje. Que aquela pessoa foi rude com a outra. Sabe como foi que um homem ganhou uma alma? Ele chegou no seu comércio e pediu uma caneta e lá não vendia. E ele disse, é uma caneta que o senhor precisa? Eu lhe dou. E aquele homem se assustou, irmão, por conta de uma caneta. Ele está precisando do papel também? Eu lhe dou. E aquele homem viu aquele grande amor naquele homem. Por conta de uma caneta tão simples e uma folha de papel, aquele homem demonstrou o amor de Cristo. E aquele homem fez missões através desse pedido. E aquela alma pôde ver Cristo naquele homem. O que você pode fazer para o Senhor? Será que é emprestar uma caneta? Dá-la, que naquele momento ele deu? É um abraço? É uma oração? Ou é até chegar com o financeiro, com a palavra? O que foi que o Senhor colocou nas suas mãos? Esse homem tão simples, ele recebeu uma missão tão grandiosa. E ele fez com zelo e com amor diante do Pai. Então, independente da missão que o Senhor colocou nas suas mãos, faça delas, mesmo que aos seus olhos seja pequena, mas uma grande missão. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome desse Deus.